Numa noite tempestuosa de julho de 1947, algo estranho aconteceu perto de Roswell, Novo México. Era dia 2 de julho, e uma forte tempestade caía. Testemunhas relataram ter visto uma luz brilhante no céu, seguida por uma queda. O fazendeiro W. McBrazel encontrou destroços espalhados por suas terras. Os destroços eram incomuns. Eram feitos de um material estranho e leve que Brazel nunca tinha visto antes. Ele relatou sua descoberta às autoridades. O Roswell Daily Record, um jornal local, publicou uma matéria sobre o incidente em 8 de julho de 1947. A manchete dizia: Força Aérea captura disco voador em rancho na região de Roswell. A notícia se espalhou rapidamente, e logo o mundo estava falando sobre a possibilidade de uma nave alienígena ter caído. A Força Aérea inicialmente confirmou a descoberta de um disco voador. No entanto, eles rapidamente retrataram essa declaração. Afirmaram que os destroços eram de um balão meteorológico. Essa explicação, no entanto, fez pouco para acabar com o crescente fascínio do público pelo incidente. O incidente de Roswell tornou-se uma sensação, e as sementes de um dos mistérios mais duradouros do século XX foram plantadas. A explicação oficial do governo dos Estados Unidos foi que o incidente de Roswell não passava de um balão meteorológico que havia caído. Eles alegaram que os destroços encontrados por Brazel eram de um projeto ultra-secreto chamado Projeto Mogul. Este projeto usava balões de alta altitude para monitorar os testes nucleares soviéticos. O Projeto Mogul, explicaram eles, utilizava balões feitos de materiais incomuns, que poderiam ser confundidos com algo extraterrestre. O governo insistiu que não houve acobertamento, e que todas as informações sobre o incidente haviam sido desclassificadas. Eles sustentaram que a história do disco voador foi resultado da paranoia da Guerra Fria, e de imaginações férteis. Apesar dessas garantias, muitas pessoas permaneceram céticas. A mudança de versão do governo e o sigilo em torno do Projeto Mogul apenas alimentaram as suspeitas de um acobertamento. O incidente de Roswell não se resumia a destroços misteriosos. Houve também várias testemunhas que se apresentaram com seus próprios relatos. Brazel, o fazendeiro que descobriu os destroços, descreveu-os como sendo diferentes de tudo que ele já tinha visto. Era leve, mas incrivelmente resistente. O Major Jesse Marcel, um oficial de inteligência da Força Aérea, foi encarregado de inspecionar os destroços. Ele inicialmente acreditou que era algo extraordinário, chegando a dizer à sua família que não era deste planeta. No entanto, ele foi posteriormente ordenado a mudar sua história e apoiar a explicação do balão meteorológico. O filho de Marcel, Jesse Marcel Jr., mais tarde afirmou que seu pai lhe havia mostrado pedaços dos destroços, descrevendo símbolos estranhos em um pedaço de metal. Outras testemunhas relataram ter visto atividades militares incomuns ao redor do local da queda, alimentando ainda mais as especulações. Apesar da explicação oficial, muitas perguntas permaneceram sem resposta. A descrição dos destroços pelas testemunhas, particularmente o material metálico estranho, não correspondia exatamente à alegação do governo de um balão meteorológico. Parte do material foi descrito como sendo metal com memória, capaz de retornar à sua forma original após ser dobrado. A insistência do governo no sigilo e os relatos conflitantes de figuras-chave, como o Major Marcel, apenas aprofundaram o mistério. Muitas pessoas acreditavam que o governo estava escondendo algo e que o incidente de Roswell era mais do que apenas um balão meteorológico. O incidente se tornou um terreno fértil para teorias da conspiração, com alguns alegando que o governo havia recuperado uma nave alienígena e estava realizando autópsias em seres extraterrestres. Nos anos seguintes ao incidente, o incidente de Roswell desapareceu das manchetes. A explicação do governo, embora duvidosa, foi geralmente aceita. A mídia, em sua maior parte, abandonou a história. Alguns acreditam que isso se deveu à pressão do governo. Outros argumentam que a falta de evidências concretas levou a um declínio no interesse público.
O incidente de Roswell, no entanto, nunca desapareceu de verdade. Viveu em sussurros e rumores, mantido vivo por aqueles que se recusavam a acreditar na explicação oficial. Livros e artigos foram escritos, explorando as várias teorias em torno do incidente. Roswell se tornou sinônimo de OVNIs e conspirações governamentais, um símbolo do desconhecido e do inexplicável. A descoberta de um geólogo. Nos últimos anos, o interesse pelo incidente de Roswell foi reacendido por novas descobertas e investigações. Em 2010, o geólogo Frank Kimbler, enquanto usava um detector de metais no suposto local da queda, descobriu fragmentos de metal incomuns. Esses fragmentos, após análise, foram considerados alumínio puro. Essa descoberta foi significativa porque o alumínio puro não ocorre naturalmente e é difícil de produzir mesmo com a tecnologia moderna. A descoberta sugeriu que os destroços poderiam não ser de um balão meteorológico, como o governo havia afirmado. A descoberta de Kimbler, juntamente com o renovado interesse pelo incidente, levou a um ressurgimento das investigações. Documentários e programas de televisão revisitaram o caso, entrevistando testemunhas e analisando evidências antigas. Projeto Mogul. Desvendado. Dúvidas e discrepâncias. Investigações adicionais sobre o Projeto Mogul, a explicação do governo para o incidente de Roswell, também lançaram dúvidas sobre a narrativa oficial. Pesquisadores descobriram discrepâncias no relato do governo. Os materiais usados nos balões Mogul não correspondiam inteiramente às descrições dos destroços encontrados em Roswell. Além disso, algumas das figuras-chave envolvidas na investigação inicial, incluindo o coronel Richard Weaver, que liderou a revisão da Força Aérea de 1994 sobre o incidente, expressaram dúvidas sobre a explicação oficial. Weaver mais tarde admitiu que o relatório de 1994 não era totalmente conclusivo e que algumas informações poderiam ter sido ocultadas. Essas revelações corroeram ainda mais a confiança do público na versão do governo dos eventos, levando muitos a acreditar que a verdade sobre Roswell ainda estava lá fora. O legado do incidente. O incidente de Roswell teve um profundo impacto na cultura popular. Foi tema de inúmeros livros, filmes, programas de televisão e documentários. A imagem de um disco voador caído no deserto do Novo México tornou-se icônica, sinônimo da ideia de visitação extraterrestre. O incidente também alimentou um fascínio global por OVNIs e a possibilidade de vida fora da Terra. Desencadeou debates e discussões, levando as pessoas a questionar o que sabem e a considerar a possibilidade de não estarmos sozinhos no universo. Acredite-se ou não na possibilidade de vida alienígena, o incidente de Roswell serve como um lembrete da vastidão do desconhecido e das limitações de nossa compreensão. Mistério ou realidade? Mais de 70 anos após o incidente de Roswell, o debate continua. Foi simplesmente um caso de identidade equivocada, um balão meteorológico confundido com algo mais extraordinário? Ou algo verdadeiramente inexplicável caiu no deserto do Novo México, naquela noite de verão? Algo que o governo se esforçou para encobrir? O incidente de Roswell permanece um dos mistérios mais duradouros do nosso tempo. Apesar de inúmeras investigações e explicações, nenhuma resposta definitiva foi encontrada. A falta de transparência do governo apenas alimentou especulações e teorias da conspiração. É provável que o debate em torno do incidente de Roswell continue por muitos anos, um testemunho do poder do desconhecido e de nosso desejo inato de entender o universo e nosso lugar nele.